Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por mais um momento precioso na presença de Deus para ouvirmos a palavra do Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Então, a palavra que o Senhor me deu, que o Espírito da verdade me deu, tem a ver, claro, óbvio, com as determinações que muitas vezes Deus dá aos seus servos. Então, muitas vezes alguém tem um propósito, uma causa e coloca diante do Senhor. E Deus, que é um Deus de misericórdia, de respostas, sempre Ele determina algo para aquele servo, aquela serva realizar, cumprir, atender. Só que não era o que a pessoa estava esperando. A pessoa estava esperando algo mais assim, né? Como uma coisa estrondosa. Não. Deus deu uma determinação até simples para a pessoa cumprir, seguir à risca. Então, glórias a Deus. Então, seja o que for que Deus determine para você fazer, para esse propósito do seu coração ser realizado, faça. Siga direitinho o que Deus falou. Porque muitas pessoas dizem, não, mas isso aí é muito ilógico. Como é que eu vou fazer isso? Tem que ser algo diferente. Mas foi Deus quem mandou? Faça como Deus mandou. Faça exatamente. Você vai ver. E a glória vai ser dele. Mas a alegria será sua. Glórias a Jesus Cristo. Não deixe de seguir à risca o que Deus lhe manda fazer. A nossa parte é esta. A de Deus é dar a determinação e operar a maravilha. E a nossa parte é seguir o que Ele mandou fazer. Seja o que for. A coisa simples, uma coisa até que você diz que seja coisa assim, meu Deus, isso aí é uma besteira dessa. Mas faça. Deus mandou, sua vitória está nisso aí. E você cumprir como Deus determinou. Glórias a Deus. Então, a palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro, segundo livro dos Reis, capítulo 5. O título que está na Bíblia Sagrada diz: Naamã é curado da lepra. O Espírito Santo de Deus vai lhe dar estratégias. Ele vai falar com você. Porque Deus, ele dá a palavra revelada. Ele revela o que muitas vezes nós lemos e que não conseguimos captar mais fortemente. Ele vem e nos faz entender o espírito daquela palavra. Glórias a Jesus. Então vamos lá para a gente se alimentar, porque é um alimento muito sólido, porque grande é a caminhada. Então, ninguém consegue caminhar durante muito tempo mal alimentado, sem nutrição. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. Glória a Deus.
Você veja que Naamã, ele verdadeiramente, Deus tinha um plano na vida daquele homem. Você veja que Deus deu livramento aos sírios através de Naamã. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Ele era chefe do exército da Síria. Então, era um homem de importância no âmbito social. Pois é, mas imagine que este homem tinha um problema que não havia solução. Imagine esse homem como não devia ser lindo, todo fardado. Mas quando ele tirava a farda, que ele olhava os ferimentos, que quanto mais vai avançando a lepra, vai ficando pior a coisa. Muitas vezes solta até a pele, as carnes. Entendeu? Então aquele homem dali, ele era um homem que ele tinha essa dor dentro dele, esse sofrimento, que só Deus sabe o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele queria. Mas a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, porém tinha uma causa impossível na vida dele, que por certo atrapalhava ele muito. Pois é. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Né? Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Então, essa menina, né, conforme diz aqui, ela era uma escrava ali, mas olhe o valor que ela tem, né, para a cura de Naamã. Foi através dela. Ela foi o instrumento que Deus usou. Você está entendendo? Então não podemos subestimar nada que vem de Deus. Tudo tem grande valor. Glórias a Deus. Essa menina aqui era um vaso de Deus. Estava no lugar certo para ser usado para a restauração daquele homem. Glórias a Deus. Então, você veja, né, a fama, né, você está entendendo o que eu estou dizendo, que Eliseu tinha. Um homem simples, um homem que não tinha nada, mas era conhecido como, está dizendo aqui, o profeta de Deus. O mais importante é isto: nós sermos conhecidos como servos de Deus, como ministros do Senhor. Que os homens vos considerem, que os homens nos considerem como ministros de Deus, despenseiros dos mistérios de Cristo. E que cada um seja achado fiel. E Naamã está dentro desse versículo. Glórias a Deus. Aí já estava meio caminho andado a solução de Naamã. Glórias a Deus. Deus sempre tem estratégias perfeitas para resolver as nossas causas. Nós não... A Bíblia diz: quem entendeu a mente do Senhor? Quem foi que lhe deu conselhos? Então Deus sabe trabalhar. Aquela menina foi para ali por um propósito de Deus, para alcançar este homem aqui. Porque este homem não servia a Deus, mas Deus queria
dá uma grande vitória àquele homem. E ele, você veja que no final ele se rende ao Senhor. Glórias a Deus. Tudo que Deus faz, tudo, a finalidade dele é a salvação eterna. Não pense que Deus quer ver você só feliz, alegre aqui, te dando bênçãos, realizando seus sonhos. Não. Tudo que Deus faz por você aqui nessa terra, do fôlego de vida até a mínima coisa, é tendo em vista a sua salvação eterna. Ela é o mais importante que existe. Então, entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo: enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Já parou para pensar? O rei de Israel, o rei da Síria, mandou a carta para o rei de Israel, conforme ele está dizendo aqui, restaurasse Naamã da sua lepra. Imagine o desespero deste homem. Ele não era o profeta. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, se desesperou e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e veja que busca ocasião contra mim. Então estava ali uma desestabilização de uma nação para outra. O rei de Israel ficou preocupado, porque ele não podia resolver de forma alguma. Mas Deus sabe trabalhar perfeitamente. Glórias a Deus. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Primeiro, nesse versículo 8, o que me chamou a atenção, sempre me chama a atenção, quando a Bíblia se refere a alguém como um homem ou mulher de Deus. Me toca muito. Homem de Deus. Então, Eliseu era conhecido como um homem de Deus, respeitado. Então, ele mandou dizer ao rei: deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Naamã ia saber que em Israel havia um homem de Deus, através do qual Deus operava milagres e maravilhas. Você está entendendo? As coisas de Deus. Você viu quantas coisas simples aqui aconteceram? Começou tudo através de uma escrava. Uma menina que arrumava a casa, limpava tudo ali para sua patroa. Simples. Deus não precisou de reis, de majestades para operar um milagre na vida daquele homem. Deus usou coisas simples. Você veja que Eliseu, ele não tinha casa, não tinha nada, mas possuía tudo. A presença de Deus, o poder do Altíssimo. Glórias a Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então, aqui você veja que Naamã, uma coisa também que me chamou muita atenção. Naamã chegou lá, né, a Bíblia está dizendo aqui que ele parou, né, ele foi com seus carros e com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu, eu não sei, eu admiro muito Eliseu, a postura desse homem, meu Deus. É um exemplo, é um espelho limpo para mim e para você. Ele mandou recado: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será purificada. Simples. Olha que coisa. Porém, Naamã, olha só, muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Você está vendo que Naamã já foi procurar Eliseu, na mente de Naamã já tinha algo, como aconteceria a cura. Está entendendo? A mesma coisa quando alguém vai diante do Senhor pedindo um socorro, pedindo uma solução para um propósito, um intento, uma causa, uma situação. Você está entendendo? A pessoa já vai imaginando tudo como vai ser, ao modo dela. Só que Deus faz tudo diferente. Porque a Bíblia diz: quem foi o seu conselheiro? Já pensou o barro querendo contender com o oleiro? O barro querendo dizer ao oleiro o que o oleiro deve fazer, como ele deve trabalhar? Parou para pensar isto? Então, na verdade, olha só, eis que eu dizia comigo, Naamã já veio com tudo preparado dentro dele. É assim que muitas pessoas fazem. Já tem ali na mente tudo planejado, que elas acham que Deus vai fazer daquela maneira. Que Deus vai dar aquela determinação. Só que Deus sempre, eu digo isso nas ministrações que o Senhor me usa, sempre Deus vai surpreender você. Não espere que Deus faça como você quer e o que você quer. Deus vai fazer de forma completamente diferente e muito mais do que você pede e pensa. Entenda isto. Porque Deus é todo poderoso. Existe a multiforme graça de Deus, a maneira de Deus trabalhar. Entendeu? São diversas, infinitas maneiras que transcendem o nosso entendimento. Então, Naamã já veio todo ali na mente, tudo certinho já, como ia ser para ele ser curado. Olha o que ele diz: certamente ele sairá, por-se-á em pé. Olha tudo que a mente dele, tudo que estava na mente dele, ele falou aqui. Certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Você veja que Naamã nem foi pessoalmente falar com Eliseu. Você já parou para pensar que coisa linda isto? É algo que chama a minha atenção, sabe por quê? Porque as pessoas geralmente são muito interesseiras. Geralmente as pessoas, elas infelizmente tratam as pessoas fazendo acepção. Pessoas de destaque, ricas, de posição social elevada, são mais bem tratadas, recebem honrarias. Você veja que até em campanha eleitoral, quantos políticos vão pelas igrejas? Muitos deles
com cara de santo. Com cara de santo ali. Não serve a Deus nada, só está usando a igreja. E o que é que os pastores fazem? Muitos deles botam até no púlpito para essas pessoas pegarem as coisas sagradas do Senhor, os utensílios da casa do Senhor, usar e falar o que eles quiserem ali, enganando o povo. Existem políticos que vão à igreja que são verdadeiros? Existem. Mas a maioria que fica em igreja somente nessa época não tem vínculo nenhum com Deus. Mas os homens, como eles priorizam a aparência, o poder econômico das pessoas, então o que é que acontece? Tratam aquelas pessoas com deferência. Agora, vai uma pessoa humilde ali, simples, que não tenha nada para oferecer. Muitas vezes ali é um vaso de honra de Deus, mas é tratado com desprezo, porque é humilde, porque é simples, porque não tem nada. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Sabe por quê? O nosso Deus não faz acepção de pessoas. E Naamã, ele nos mostra isso. Porque Naamã aqui estava representando o próprio Deus. Ele nem foi lá Eliseu estava representando ali o próprio Deus. Você veja que Eliseu nem foi, é somente falar com Naamã. Que coisa linda. Um homem era chefe do exército da Síria. Um homem de grande poder. Mas Deus nivela todas as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. E eu louvo a Deus muito, porque existem ainda homens e mulheres de Deus que agem como Naamã, que não se vendem, não se corrompem, não negociam a unção que Deus deu por nada. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Naamã já foi ali todo preparadinho. Eles, na verdade, ali, Naamã estava querendo guiar Deus. Para Deus fazer conforme ele já tinha determinado Naamã no coração. Só que Deus queria fazer uma mudança também no interior de Naamã. Deus queria agir na mente dele, mudar os conceitos. Glórias a Deus. Deus não é guiado por ninguém. Ninguém. Ele guia cada um de nós. Louvado seja Deus. A cada dia Deus está nos ensinando como devemos caminhar, o que devemos fazer. Glórias a Deus. E ele continua reclamando, Naamã. Olha só. Não são, porventura, Abama e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Você está entendendo? Ele não aceitou aquela determinação. Ele achou o quê? Simplória, pobre demais. Ele queria algo mais com pompa, com aparência de grandeza. Ele queria algo assim. Só que Deus é tão simples, que sempre Deus está a nos surpreender. Sempre. Por isso que eu vou reiterar o que eu disse no começo. Seja o que for que Deus tenha lhe determinado fazer, faça. Como Ele mandou, siga a risca. Não vá pela sua cabeça e nem pela cabeça das pessoas naturais, porque as pessoas naturais não entendem as coisas do Espírito.
Elas vão lhe dar conselhos naturais, carnais, humanos. Mas quando você segue a determinação de Deus, glórias a Deus, você vai ver o começo, o meio e o fim da sua vitória. Desde o começo, quando você propor no seu coração seguir a determinação de Deus, cumprir o que Deus falou, você vai começar a ver, primeiramente, os grandes sinais de Deus, mostrando que Ele fará. Ele cumprirá o seu propósito. Então, ele estava aqui irado, revoltado, indignado. Ele queria se banhar nos rios de Damasco, Abama e Farpar. São rios melhores do que todas as águas de Israel. Está vendo? Que as pessoas olham muito a aparência das coisas, mas para limpar ele tinha que ser em Israel, não em Damasco. Se lembra de Paulo, quando estava na estrada de Damasco, no caminho de Damasco? Foi ali que Deus, ele estava indo para Damasco para prender os servos de Deus, para levar cartas às autoridades com poder. É para muitos serem presos que serviam a Deus. Mas quando ele estava indo, Jesus chegou antes. E as cartas de Damasco nunca foram entregues. Aleluia. Glórias a Jesus. Então, Naamã estava aqui e voltou. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado, com indignação. Então, eu quero lhe dizer aqui, o que Deus determinar você fazer, não fique conjecturando com o seu eu. Não, mas se fosse assim era melhor. Não, mas como é que isso vai dar certo? Como é que eu vou fazer isso e vai dar certo? Como é? Viu como nossa mente é? Nossa mente é muito limitada, muito fraca. Ela sim que é simplória demais. Mas tudo que Deus diz é de uma profundidade sem fim. Cumpra a risca. Mesmo que doa em você, mesmo que você não consiga entender, mesmo que fique perguntas em sua mente, mas como é que através disso aí vai resolver minha situação? Deus mandou, deixa na mão dele, não tome não. Você deixa na mão dele e deixa. Não tome, porque você não vai resolver, mas ele vai. Ele vai cumprir esse propósito. Louvado seja Deus, porque nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido. Nenhum. Então chegaram-se a ele, olha só, os seus servos. De novo, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Você está entendendo? Os servos dele, mais uma vez, Deus usou pessoas humildes, simples. Glórias a Deus por essas pessoas que vêm da parte do Senhor para muitas vezes nos socorrer com uma palavra, com uma direção de Deus. Eu louvo a Deus de todo o meu coração. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu me lembro, antes de eu me converter ao Senhor Jesus, tinha um rapaz que trabalhava lá no prédio. Nunca esqueço, hoje ele é um pastor em São Paulo. É alguém que mora no meu coração eternamente. Eternamente. Eu me lembro que eu sempre, na minha vida, tive sede de Deus. Sempre. Sempre as coisas de Deus sempre me tocavam. Sempre quando alguém queria que eu parasse para ouvir a palavra, eu ouvia.
E muitas vezes eu chorava. Quando falava de Jesus, eu sempre chorava. Me tocava. E toda vez que eu chegava em casa, do trabalho, da escola, de algum lugar, e que ele estava lá, que era o horário dele, ele dizia a mim: Dona Delmira, Deus tem um plano na vida da senhora. A senhora vai pregar a palavra de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus, cheio. Ele fazia o trabalho, às vezes, de portaria e às vezes de limpeza. E ele era muito humilhado lá, muito mesmo. Tinha outros funcionários, tinha alguns moradores que, infelizmente, se achavam superior a ele. Infelizmente. Infelizmente. Isso é algo real. Só que ele me dizia, sempre ele me dizia isso, quando eu encontrava com ele: Dona Delmira, Deus falou comigo essa madrugada. Deus disse a mim que tem um plano na vida da senhora forte demais, que vai te usar, que a senhora é um vaso dele e tal. E eu ficava com aquilo no meu coração. Eu dizia: meu Deus, porque eu não jogava aquelas coisas que eu recebia fora, eu guardava. Porque eu acreditava naquilo ali verdadeiramente, mas eu não sabia como ia se cumprir. Mas eu recebia, eu dizia amém. Eu louvo a Deus, porque ele foi um instrumento de Deus, não só para orar por mim, que eu sei que ele orou muito, mas também pregou para mim a palavra de Deus. E muitas vezes eu subia para o meu andar e eu chorava. Quando eu ia pelo elevador, eu ia chorando, porque me tocava muito quando ele falava de Jesus Cristo. E quando às vezes eu ia oferecer algo a ele, que eu o chamava, a presença dele assim mexia. Hoje eu sei que era com o meu espírito, era com minha alma que estava com sede de Deus. Eu via nele algo diferente no olhar dele, o semblante dele. Tinha dias que eu dizia assim: meu Deus, está brilhando o semblante dele. Brilhava a glória. Hoje eu sei que é a glória de Deus, que é a santidade de Deus, a presença de Deus naquele jovem. Glórias a Deus, Todo-Poderoso, um instrumento de Deus. Você está entendendo? Deus usa as coisas simples, para aniquilar as que se acham alguma coisa. Então aqueles servos ali, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Como é que eu posso entender esses servos dele aqui, diante de Naamã? Esses servos dele foram anjos de Deus, usados pelo Senhor, para demover Naamã daquele pensamento, aquela determinação no coração dele, aquela indignação contra o profeta. Ele não aceitou aquela determinação, porque o coração dele estava determinado a outra coisa. Está entendendo? Mas Deus usou aqueles servos ali de forma sobrenatural para fazer Naamã voltar à realidade, porque ele estava muito equivocado. Ali, ele estava na função de obedecer, não de mandar. Ali, diante de Eliseu, ele não era um chefe do exército. Ele era alguém, um leproso, que precisava de cura, de salvação. Precisava se render a Deus, se humilhar, para ele receber o milagre dele, que só Deus podia realizar. Glórias a Jesus.
Olhe só que conselho maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, desceu, olha bem, então, ou seja, de posse desse conselho, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, o número da perfeição de Deus, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Você está entendendo? Eu vou ler de novo esse versículo 14. Então desceu, tem que descer. Grandeza diante de Deus não resolve nada. Então desceu, ele teve que descer. E mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. No versículo 10, que nós já lemos, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Você está entendendo aqui? Só deu certo porque Naamã seguiu à risca a direção de Deus através de Eliseu. Por isso que eu comecei essa ministração dizendo, siga à risca a determinação de Deus, mesmo que não seja isso que você queria. Mesmo que não fosse dessa maneira que você planejava. Mesmo que você não consiga entender, como Naamã não entendeu. Ele duvidou aqui. Ele reclamou, ele murmurou. Mas alcançou misericórdia porque terminou se rendendo ao que o profeta tinha determinado. Então se renda completamente ao que Deus determinou para você fazer. Faça, cumpra à risca o que ele mandou. Só assim esse propósito será realizado. Vai ser estabelecido. Então voltou ao homem de Deus, outra coisa linda que eu achei em Eliseu, meu Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Você está entendendo que aqui Eliseu levou um homem que não servia a Deus, a adorar a Deus, a engrandecer o nome do Senhor. Você se lembra de Daniel? O rei exaltou o nome do Senhor, engrandeceu a Deus através de Daniel e seus amigos. Que testemunho lindo. Mas ele levou presente para Eliseu. Presente. Ou seja, havia uma ligação dentro de Eliseu. É como se fosse, ele queria gratificar, dentro de Naamã, ele queria gratificar Eliseu pela cura. Ele não estava fazendo aqui nenhuma corrupção. Ele não estava, um exemplo, oferecendo propina a Eliseu. Não. Ele queria dizer, olha, você foi usado por Deus, tanto que ele exaltou a Deus. Que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele estava exaltando a Deus. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então ele levou um presente para Eliseu. Ou seja, como se fosse uma gratidão manifestada através de algo. Uma lembrança, um presente. Só que, você está entendendo aí, é uma situação difícil. Que Eliseu é um exemplo hoje para os homens e mulheres de Deus.
Porque Deus, ele usa as pessoas, mas Deus não quer que as pessoas, né, queiram uma troca. Claro, óbvio que Eliseu vivia pela fé. Sabia disso? Eliseu não tinha nada. Como é que ele comia? Como é que ele tinha a subsistência dele, que ele supria tudo? Claro que Eliseu, pessoas ajudavam ele, é óbvio que sim. Mas aqui era um caso à parte. Ele curou um homem que não era crente, não servia a Deus. Você está entendendo? Então este homem ali seria um testemunho péssimo se Eliseu recebesse. Há muitos homens hoje e mulheres que aceitam essas trocas muitas vezes. Podiam dizer, não, mas Eliseu fez isso, por isso que eu faço. Então ele é um testemunho para mim e para você. Para nós sabermos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, mas nós temos que ter cuidado. Uma coisa é quando alguém que é cristão, alguém que é cristão, quer te dar algo, quer fazer algo pela sua vida. É diferente. Mas uma coisa, imagine você orar por alguém que não é crente, e a pessoa é curada, a pessoa recebe uma bênção, a pessoa prepara algo para lhe dar. Olha que situação difícil. Está entendendo? Porque, na verdade, para Eliseu aqui, para Naamã aqui, era mais ou menos, entre aspas, viu, no bom sentido, uma troca. Você me fez isso, eu também quero te dar algo. Paulo disse lá no Novo Testamento que a pessoa dá o espiritual e recebe o material. Isso é bíblico. É claro que sim. Como é que os homens e mulheres de Deus vão viver nessa terra? Como é? Então, na verdade, aqui Eliseu foi usado por Deus para curar um homem que era um homem que não tinha parte com Deus. Está entendendo? Então ele tinha que ter muita sabedoria e cautela aqui para o nome do Senhor não ser, né, denegrido, aviltado de forma alguma. Já pensou Eliseu chegando lá e dizendo ao rei da Síria, olha, eu levei, Deus usou ele para me curar, mas eu levei presente, dei a ele. Já pensou? Porque, na verdade, tudo as pessoas falam, né, elas generalizam. Os pastores, os crentes, as igrejas. Está entendendo? Então, por exemplo, tem advogados, um exemplo, tem advogados bons e ruins também. Todas as profissões. Tem pessoas idôneas e pessoas desonestas. Todas. Geralmente tem. Mas quando se trata de igreja e de cristãos, as pessoas generalizam, sempre falam mal de todo mundo, como se ninguém prestasse. Por isso que nós temos que ter muito cuidado mesmo. Numa situação dessa aqui, Eliseu agiu corretamente, porque ele estava ali para exaltar o nome do Senhor, para resguardar o nome do Senhor. Porém, ele disse, olha o que Eliseu disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. Ele não recebeu aquilo. E instou com ele, ou seja, ele insistiu para que ele a tomasse, mas ele recusou. Eliseu permaneceu firme, não aceitou. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E disse Naamã, para encerrar, seja assim. Ou seja, Naamã tinha que aceitar o não de Eliseu. Contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais
oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Está entendendo aqui? Ele se rendeu, se prostrou diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O testemunho de Eliseu foi de fundamental importância para a salvação de Naamã. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor, ou seja, o rei da Síria, entra na casa de Rimom, que é o Deus, com D minúsculo, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Aí, a partir de agora, aí já não era Naamã em relação a Eliseu, era Naamã com Deus. Deus é que ia aperfeiçoar o trabalho, a vida de Eliseu. A obra que ele começou, ele ia completar, na vida de Naamã. Você está entendendo? Porque a parte de Eliseu já tinha encerrado. Agora, Naamã ia continuar a caminhada dele, conforme ele disse aqui, que só ia oferecer holocausto a Deus. Mas que ele ainda ia lá na casa de Rimom, junto ao rei da Síria, porque o rei da Síria adorava esse Deus. Mas ele disse assim, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Então, aí já era Naamã e Deus. Está entendendo? A parte de Eliseu foi brilhantemente feita. E ele lhe disse, vai em paz. Você veja que Eliseu ali estava verdadeiramente transmitindo bênção para Naamã. Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. E aqui eu encerro essa ministração que o Espírito Santo me deu neste momento para cada vida. Louvado seja Deus. E eu encerro dizendo, siga à risca a determinação que o Senhor lhe deu. Mesmo que você não entenda. Mesmo que até ela seja ilógica. Mesmo que você fique perguntando a você próprio, mas como é que vai resolver se eu fizer dessa maneira? Pois é, mas faça. Só vai dar certo se você fizer como Deus determinou. Somente. De outra maneira, vai dar errado. E o que Deus tem não vai se cumprir. Porque se Naamã não descesse 7 vezes no Jordão, ele estaria leproso. Ele ficaria leproso. Ele não receberia a bênção, o milagre dele. Porque tem que fazer conforme Deus determinou. Seguir direitinho. Só assim tudo vai dar certo. E isso aí vai ser fechado com chave de ouro. O propósito do seu coração vai ser cumprido. Não se atenha a tempo. Mas o tempo está passando, não sei o quê. Mas dessa maneira, aí você começa a botar um bocado de objeções. Não, esqueça isso. Deus trabalha perfeito. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece tudo. Ele conhece até onde você pode ir suportando uma situação. E no momento certo, ele dá o basta. E te surpreenderá. Creia nisto. Assim como ele surpreendeu Naamã. Muito. Através de algo tão simples que ele mandou Naamã fazer. Glória a Deus. Esta é a mensagem. Que esta palavra fique registrada no seu coração.
e que você a cumpra para a glória de Deus e para a sua alegria, para a sua festa. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.